2h10 e retornamos já com o Jornal Jovem Pan, direto para o Rio de Janeiro, com imagem, Rodrigo Viga, que achou uma sombrinha no dia ensolarado, céu bonito, azul aí no Rio, né, Viga? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Sou bobo não, né, Dani? Enfim, eu tô percebendo que tá na sombrinha aí. Não vou ficar fritando ali, com todo o respeito, ainda mais aqui todo embonecado, empacotado de terno, né, Denise? Ao fundo, não sei, dá para ver a Praia de Botafogo, Enseada de Botafogo, para mim é uma das vistas e cartões postais mais bonitos do Rio de Janeiro. Lá no fundão, deixa eu mexer um pouquinho para cá e para lá. A praia não dá para ver, Viga. Não dá para ver, né? Mas lá para trás tem o Pão de Açúcar. Mas o Pão de Açúcar você já viu ontem, né, Denise? Já. Quando eu estava lá no aterro do Flamengo, né? Minha cara, eu sempre gosto de trazer paisagens do Rio de Janeiro, porque uma coisa bonita a gente tem que mostrar, né, Denise? Alguma coisa, né? Ainda bem que o Rio tem paisagem, né? Pois é, por exemplo, hoje tem mais uma operação contra a milícia aqui no Rio de Janeiro. 15 já foram presos, são 22 procurados, sendo que 3 já morreram. É mais uma ação contra um grupo paramilitar que atua na Zona Oeste e também na Baixada Fluminense. Lembrando que recentemente, há 2 finais de semana, 161 foram presos em uma festa em Santa Cruz, na Zona Oeste da capital, minha cara Denise. E 4 seguranças dos milicianos morreram, sendo que o chefe da milícia lá da Zona Oeste, conhecido como Liga da Justiça, já eu entro nessa história de super-heróis, Denise, olha lá no fundão, ó, tá dando para ver uma pontinha, um pedacinho do Pão de Açúcar. Mas o Ecos, que era o chefe miliciano da Liga da Justiça, conseguiu escapar na oportunidade. E agora uma nova cruzada contra esses grupos paramilitares que não param de crescer, só na região metropolitana, comandam áreas onde vivem aproximadamente 2 milhões de pessoas. Denise, a gente sempre fica, de certa forma, sentido com a violência, mas nesse caso, até os bandidos estão usando a criatividade aqui no Rio de Janeiro. Você já viu o bandido vestido de gari, Denise? Já vi bandido disfarçado de várias coisas, várias profissões. Hoje, um meteu lá a roupa do profissional de varrição aqui da cidade, gari, entrou de laranjinha dentro de uma loja de departamento à procura de quê? Os bandidos sempre querem ele, Denise, além do dinheiro, é claro. Aparelho celular. Ele entrou na loja, começou a dar uma disfarçada, despistada e coisa e tal, entrou, chamou os 2 compassos que estavam lá de fora e roubaram aparelhos celulares, televisão e roubaram até um ferro de passar roupa. Será que é para passar roupa de garriga, Denise? O pensamento de pobre do ladrão, né? Querer um ferro de passar roupa, pior que é barato o ferro. Pois é. Levou celular, levou televisão daquelas grandonas, mais de 50 polegadas, e levou um ferro de passar roupa. Não é que a patroa pediu, né? Não me volte para casa hoje sem um ferro de passar roupa. Ele está aí atendendo às exigências da patroa. Minha cara, Denise, falava agora há pouco... Desculpa aí te interromper, Viga, mas teve ontem mais uma morte aí de uma senhora no assalto à loja. A gente até dá risada. Exatamente. No mesmo bairro, Denise. Tem coisas pitorescas, mas foi um absurdo, né? No mesmo bairro, inclusive, né? A gente está brincando tá brincando com desgraça, mas no sentido de que esse era um caso que chamava a atenção. No de ontem, que foi em frente a uma papelaria, que já foi até patrocinadora do Corinthians, houve uma troca de tiros, uma saidinha de banco, e uma idosa de 61 anos de idade acabou sendo atingida, baleada e morreu. O funcionário dessa papelaria ficou ferido. Foi no mesmo bairro, viu, Denise? O bairro da Tijuca, o tradicional de classe média aqui do Rio de Janeiro, só que é um bairro que, ao passar do tempo, com o passar dos anos, ficou cercado por comunidades e favelas, ou seja, está circunscrito numa área dominada por traficantes de drogas. Eu falava agora há pouco da Liga da Justiça e o super-homem, hein, Denise? O Pedro Parente. Depois daquele nosso embate mais ferrenho, enfático, né, um pouco mais cedo. Jornal da Manhã, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de falar com o Pedro Parente, justamente aqui na Fundação Getúlio Vargas, onde a Petrobras inovou, apresentando ao mercado, a representantes aí do setor de petróleo e gás, o seu plano para parcerias na área de refino. Vou resumir rapidamente o que é a Petrobras, que é parceiros para 2 refinarias no Nordeste e para 2 refinarias no sul do país. Não pode ser o mesmo parceiro para esses blocos que eles estão chamando. E a Petrobras quer vender 60% dessas 2 refinarias do Nordeste e outros 60%
das refinarias do sul do país. A Petrobras entende que só assim vai conseguir fazer os investimentos necessários para aumentar a capacidade de refino no Brasil e, de quebra, o que quer a Petrobras com esses sócios privados? Garantir a tal política de preço. O que é política de preço? O ouvinte internauta da Jovem Pan. Subiu o barril do petróleo, gasolina, diesel lá fora, sobe aqui dentro no automático, com agentes privados. Nesse mercado de refino, que é monopólio da Petrobras, Petrobras detém 99% desse mercado, em tese, essa política de preços, de implementação, de paridade de preços, se torna mais viável, mais factível. Aí eu perguntei para ele, doutor Pedro, com todo respeito, mas tem muita gente aí reclamando, dizendo que é um conflito ético, que é imoral, antiético, a sua presença na presidência da Petrobras, melhor dizendo, e, eventualmente, possivelmente, já a partir da semana que vem, com a aprovação lá da BRF, no comando do Conselho da Brasil Foods, que é resultado da fusão entre Sadi e Perdigão. Vamos ouvir o que disse Pedro Parente aqui na Jovem Pan. Ver e ouvir, Denise. Gentileza, tem comentado sobre a presidência do senhor no Conselho da BRF, caso ela aconteça, efetivamente seja aprovada no próximo dia 26, em termos de conflito ético. O senhor vê algum conflito ético nessa? Não, em primeiro lugar, isso aqui é um evento da Petrobras, então eu não quero falar de uma coisa que sequer aconteceu ainda. Mas, dado que você fez uma pergunta objetiva, eu vou responder uma clareza total. Não vejo conflito ético. Mas, como eu disse, não vou aceitar mais nenhuma pergunta sobre esse tema, porque aqui é um evento de Petrobras. Então, Pedro Parente, que segue para São Paulo ainda hoje para essas tratativas finais em relação à possibilidade de assumir o comando, né, do Conselho de Administração da BRF, que enfrenta dificuldades. E essa vai ser uma tremenda, desculpa o trocadilho, tá, Denise? Carne de pescoço, né? Porque, ao que parece, a União Europeia está embargando a venda de produtos de frigoríficos brasileiros para o território europeu, né, Denise? E a empresa mais atingida foi exatamente a BRF, com a suspensão das exportações de vários frigoríficos. Ontem, a BRF, que teve uma valorização pesada das ações, com essas notícias de que Pedro Parente pode presidir o conselho da empresa, e também porque o governo brasileiro tinha liberado as exportações de alguns frigoríficos da BRF. E agora vem a novidade, que na verdade não é novidade, já se esperava essa decisão, ainda é desdobramento da operação que houve da Polícia Federal em cima dos frigoríficos, a fiscalização, que o próprio Brasil constatou irregularidades na fiscalização. Embargo voluntário, né, Denise? Fizeram um embargo voluntário, depois fizeram uma ação simbólica, literalmente simbólica ontem, e hoje, enfim, veio essa sanção, esse embargo à carne brasileira, que acontece com uma certa frequência, né, Denise? Não sei se é protecionismo, se é falha sanitária, se é barreira fitossanitária, enfim, tem sido recorrente. Quando é a carne de frango, é a carne bovina, né, Denise? Bom, Viga, então ele respondeu ao nosso grande questionamento e motivo de discussão hoje no Jornal da Manhã, que do ponto de vista dele não é antiético. Ele não vê problemas, aliás, é uma coisa que acontece muito, as pessoas não fazem esse acompanhamento, mas os conselhos administrativos das empresas reúnem vários executivos, vários representantes de outras áreas, economistas, é um grupo que discute estratégias para a administração mais eficiente da empresa. E não é uma constância, ele não vai ser presidente da empresa. Nesse caso, eu não vejo grandes conflitos aí de interesse, não, em relação à atuação, e ele sairia do conselho da B3, que é a Bolsa de Valores, né, é o novo nome, e isso daí ninguém tinha questionado. Denise, tem um detalhe, tem gente que é profissional de conselho, né? Profissão conselheiro, não é isso? Economistas que fazem parte do conselho de várias empresas. Outro dia encontrei o Hermes Chip, que é ex-diretor-geral do ANS, Operador Nacional do Sistema. Ele tem assento em 3 conselhos, inclusive de 2 empresas de energia, viu, Denise? E não vem dessa forma qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de imoralidade ou qualquer ação antiética. Mas é sempre bom ficar de olho, ficar atento, mas a presença do Pedro Parente vai ser uma coisa assim, bem parcimoniosa e pontual, né, Denise? Na BRF, no caso, né? Exatamente, Viga. Então é isso, eu gostei, só para complementar agora, rapidamente nós precisamos encerrar, mas eu gostei do seu desabafo em relação ao Flamengo no Twitter, os nossos internautas que quiserem checar, é Viga Rodrigo. Muito obrigada. arroba Viga Rodrigo. Pois é, muros pichados, time jogando mal,
O camisa 10 adora só pentear o cabelo, passar Gomex. Olha, isso é da época da minha avó, hein? Gomex no cabelo, técnico interino, eleições no final do ano. Algo de errado no reino do urubu, viu, Denise? E o presidente é candidato, Viga? Não, ele já está no seu segundo mandato, não pode ser candidato. E a diretoria está se diluindo, entendeu? Mas então, o time tem a maior torcida do país, né? Segundo o último levantamento. Mas não adianta ter a maior torcida, Denise. Não adianta ter a maior receita. O Flamengo no ano passado arrecadou quase 700 milhões de reais para futebol. É muita coisa, tá? A maior receita do Brasil. Se não ganha título, o que o torcedor quer é vitória, 3 pontos e troféu na galeria, Denise. Sem isso, não adianta nada. Não adianta ter um bom desempenho. No futebol aquela história. Não adianta você sempre ser terceiro colocado, quarto colocado. Tem que estar sempre nas cabeças, tem que estar sempre ganhando. Chora não, Viga. Chora não, Viga. Não, mas o CRF não pode ser só isso, não, Denise. Tem que ser mais. Como diz o Paulo Ricardo. Olha aí de novo. Muito mais. Boa tarde, Denise. Boa tarde.